Sexta-feira 13, vamos falar de desilusões. Vamos? Vamos, Então vamos. vamos colocar o povo na bad trip total. Quem tá pronto, quem já está na bad trip, é só acompanhar esse podcast. Que a bad trip é com razão e sem razão. Porque existe esses dois tipos de bad trip, né? Existe quem entra na bad trip com razão, com motivo, com vontade, e tem quem entra sem razão, sem motivo, sem vontade. Eu perdi o foco e eu vou perder várias vezes durante esse videocast. Para quem está vendo através do YouTube, quem está ouvindo, Então, eu vou descrever. não é só né? no YouTube, né? Daremos É. multiplataformas, porque o podcast agora no Spotify também permite vídeo. Claro, não é tão simples de fazer. Mas não chama podcast. Então, falando de podcast, que é para você ouvir Pois e não é. ver, eu vou descrever que a calça do Fábio tá lotada de pelo. Isso me desconcentrou totalmente do que a gente estava falando. Mas não são meus. Eu não sou o Tony Graças a Ramos. Deus que você- Tudo isso de pelo branco, né, seu amor? Não, brancos poderiam ser meus, mas nessa Estão na quantidade barba. ainda não. São pelos gáticos. Então, gente, vamos lá. Voltando aí, porque a gente ficou muito animadinho de repente e era para colocar o clima lá embaixo, porque a gente vai falar de desilusão na carreira política. Eu não tenho musiquinha de desilusão, coloco depois. A gente faz um pós-produção aí. Pós-produção. Porque a ideia hoje, eu tô sem o texto que tá lá com o Fábio, mas é pra gente apresentar um pouquinho o que vai ser o TwoCast, né? Quem acompanha aí no Spotify, né, amor? Tá no Spotify? Vai estar. As plataformas Já estão. tem Já tem um no umas Spotify. playlists, mas da época que a gente fazia ainda o cardápio digital, Na uma rádio difusora de local. Ribeirão Preto. E então tem os antigos lá. E agora, nesse novo formato agora, né, de podcast, videocast, nananã, vocês vão acompanhar aí no Spotify, multiplataformas. Depois a gente vai colocar, Fábio vai colocar aí no pós-produção todas as informações aqui. É isso aí. Bom, pra vamos, você. vamos fazer. Você falou, né, desta forma tão bonita e abrangente a respeito do nosso lindo país, e me caiu a ficha aqui que, sim, nós estamos em Ribeirão Preto, nós somos uma empresa local aqui, somos empreendedores, somos um casal empreendedor, que eu acho que fique bem registrado, que as coisas aqui funcionam muito bem divididas, né? Letras e números funcionam cada uma na sua cabeça. E é importante lembrar que Ribeirão Preto é um celeiro de tecnologia e de ideias, tá? Que não é interior caipirês, não, senhor, Olha, fico brava. tá? Tem muita coisa aqui que a gente exporta. Eu sou de São Paulo, estou importado em Ribeirão justamente porque aqui tem muita coisa para se fazer também. Além de ter sido gentilmente, como é que eu posso dizer? Colocado numa caixinha com aliança em cima e mandado de volta para cá e falado assim: Tó, meu filho, você agora tem uma dona. Porque é isso que é um casal empreendedor, na verdade, um manda, o outro obedece. Aham, tá, Não vamos foi? lá. Antes que ele se saia mal dessa história. Mas é importante isso que o Fábio falou, até para vocês entenderem por que a gente está falando e onde que nós estamos, né? Ter todo esse contexto antes que eu comece a viajar muito aí no verbo todo. Agora, voltando para nossa parte do tema de hoje, das desilusões, né? Tá chegando mais um, né? Acabou agora uma eleição, e já estamos falando da próxima, tá? É muito rápido esse mundo da eleição. Todo mundo fala que a eleição acontece nos 45 dias que precedem o voto, mas na verdade não. Quem trabalha com isso, como nós trabalhamos já há algum tempinho, mais ou menos aí umas 150 candidaturas nos últimos anos, diretas e indiretas, tá, gente? Não é que a gente pegou na mão de 150 Atuou, candidatos, não. não. Nós trabalhamos com coligações, com partidos, e a gente já percebeu que todo mundo perdeu tempo e todo mundo continua perdendo tempo. Então, tá chegando aí mais uma eleição. Posso fazer um parênteses? A hora que você estava falando lá atrás a questão de eleição e tudo mais, é porque as pessoas têm esse pensamento normalmente de eleição, né? E se você E entender não de política, né? exatamente o que eu ia falar, se você entender como política, a política ela não para, ela não tem tempo, né?
Então, quando você realmente pega a política e reduz ela a um tempo eleitoral, Sim. né, fica muito Há raso, um fica muito calendário, né? difícil, fica muito complicado fazer política, né? Agora, quando você entende a política como realmente entender um propósito, uma causa, defender ideias, se posicionar, engajar pessoas que tenham as mesmas ideias e ideais, aí você vê que não tem tempo. Isso é atemporal, acontece o tempo Aliás, ela não todo, pode né? parar, né? Exatamente. Então, é sobre isso que a gente veio trazer, até entendendo, porque a gente realmente só entende as dores vivendo no meio, né? Então, seria muito subjetivo a gente falar de campanha política, ou falar de eleição, ou de qualquer coisa da área, lendo livros apenas, né? Não que isso não seja capaz de dar algum tipo de conhecimento, mas vivendo intensamente, né? E no momento desse recorte que é intenso, que é de campanha eleitoral, né? É onde você entende realmente todas as grandes dificuldades. E por isso que a gente veio com essa propriedade, né, de duas eleições aí, vivendo esses momentos intensos, né, e podendo de uma maneira interferir, e intervir e agregar através da comunicação digital, que é a nossa área de especialização. A nossa divisão, eu brinquei no começo, né? Letras e números, é porque na Tu, né, na nossa empresa, funciona assim. A Sabrina é a pessoa criativa. Ela é que tem os insights, ela é que consegue olhar para uma tela em branco e pintar o quadro na cabeça e saber como o que que ela quer fazer para chegar naquela imagem. Eu, eu sou o cara mais dos números, né? Então é assim, você me fala como que você quer chegar no final daquela estrada, com que dinheiro você quer no bolso, Ele me fala o tamanho da tela, quanto que eu tenho de tinta, quantos quantos, pincéis vão ser quanto tempo de precisos, entendeu? uso, quantas horas. Teve número envolvida comigo, teve ideia de texto e criação envolvida, é com a Sabrina. Durante essa nossa jornada aí nas últimas campanhas políticas, a gente acabou percebendo as desilusões, né? A real da desilusão. Né? Inclusive hoje, a gente conversando com alguns antigos candidatos e possivelmente candidatos na próxima eleição para Nossa, vereador. a gente podia até outro parênteses, vou fazer abrir vários parênteses, porque essa pessoa do criativo, a cabeça não para, né? Então toda vez que ele fala, ele abre um parênteses aqui na minha mente. Foi um momento tão intenso que nem o Fábio vai contar para vocês se eu deixar, eu tô pensando em abrir um grupo de terapia, realmente, para a gente poder, as pessoas poderem ter esse momento de desabafo, porque a gente viu que muitas pessoas, né, que foram já candidatas, tem gente que ainda não sabe o que, que é viver isso, mas que lá em 2020 já foram candidatos, né, aspirantes a algum cargo político, enfim, o quanto que saíram desiludidas e doídas, decepcionadas, né? Exatamente, se sentindo usadas, né? E precisando falar, de ter um lugar de fala, falar, olha, foi feio o que vocês fizeram, né? Enfim. Então depois a gente vai contextualizar essa Sempre aqui, ó. O desilusão. que que vai acontecer aqui nos nossos bate-papos, tá? Vocês vão ouvir muitos milagres e causos, mas vocês nunca vão saber o nome do santo, tá? É isso, a gente não revela nem Não sobre tortura, nem adianta adianta torturar. ligar, perguntar, mandar e-mail, mandar mensagem, mandar nada. Ou quem foi, que partido foi? Nem depositar Pix. Não. O Pix a gente aceita, mas Mas a aí a gente não gente conta. aceita só para contar detalhes, vai ficar sem o nome do mesmo jeito, tá? Não vai mudar muita coisa. Reclamação número um, né? Acho que a desilusão número um de todos que chegaram aí com a gente. Só para vocês terem uma ideia, a última eleição majoritária, né, prefeitos e vereadores aqui da cidade de Ribeirão Preto, nós tivemos contato com 112 ou 115 candidatos, num total. Com- Indiretamente. de fazer palestra, de resolver dúvida, de responder questões e tal. E alguns deles a gente assessorou mais de perto. Hoje, conversando com. Hoje mesmo, no dia de hoje, conversando com alguns, eu escutei, inclusive coloquei alguns áudios para Sabrina escutar das respostas. De gente que fala assim, ó, para você eu tô respondendo por respeito a você, pelo trabalho de vocês, que a palestra ajudou muito, que o trabalho foi legal, mas eu não quero nunca mais saber de política. Eu fui enganado, eu fui enrolado, eu perdi dinheiro. Então, e sobre esses vários apontamentos aí, né? A gente fez um top 5, né? Sobre
desilusões, né? Que eu acho que foi desilusão, porque decepção só seria pouco. Desilusão porque parte de um princípio de que se iludiram, né? Foram iludidos por e se iludiram É, mesmo, tem, né? tem, tem essa questão muito Criaram, importante. criaram, Criaram expectativas. criaram expectativas, né? Então, o bate-papo hoje, que a gente queria aproveitar esse momento pegar essa brecha aí da sexta-feira 13 para trazer esse momento de desilusão, de tristeza aí, e não rindo disso, não, mas entendendo Só realmente, tornando mais leve, gente, porque tem como tornar tudo na vida mais leve, e tá? entendendo assim também a questão das responsabilidades, né? Então, lógico que a gente ouviu todas essas pessoas, entendemos que foi super importante, porque a gente está oferecendo um produto, né, um serviço para esse mercado, que é o mercado público, né, que é justamente entendendo essas dores, né, e todos esses anseios, expectativas que se enxergam no mercado, que a gente fala, peraí, gente, ok, tem um ponto que sim, vocês têm razão, e tem outro ponto que vai muito mais além, que já vem de uma cultura e de uma condição humana, que é sempre de responsabilizar o outro pelas expectativas que eu crio em relação ao outro, É. E entendeu? na política tem um reforço muito grande de falar assim, eles e nós. Os políticos e nós. Nós, povo, vamos pegar o nosso, fazer a nossa meia-culpa aqui também, né? O cara quer ser candidato, ele procura um partido, ele se filia, ele conhece as bandeiras, as causas daquele partido, e ele faz um trabalho pelo grupo dele ali, como vereador, pelo bairro, pela coligação dele. Só que ele não se atenta que ele tem uma dezena de responsabilidades que não é culpa do partido se não acontecer nada. Ah, eu fui fazer a minha inscrição, faltou documento, o partido não me falou nada. Não, cara. Você tem uma lista. Você tem que saber aquilo. É o mínimo que você tem que saber. Ah, mas eu sou analfabeto. O TSE já tem conteúdo para quem não tem nem o recurso de leitura hoje. Então, assim, tem uma série de É, coisinhas que a gente vai balancear com vocês aqui para mostrar que é, não é tudo culpa do lado de lá e nem tudo culpa do lado de cá. exatamente. E aí, só para entender, nós, né, a Tchu Consultoria, a gente tem esse viés também, que atende o mercado público, né, a parte de política, que aí vem para a academia do candidato, né? Então, a gente tem a academia do candidato, que é um braço da Tchu, que cuida especificamente da comunicação política, né? E hoje a gente fala, nós chamamos de comunicação política phygital, não é nem mais digital, né? E nem comunicação política tradicional. É essa fusão que a gente bem viu aí nessas últimas 3 eleições, né? Não só 2 eleições, as duas É, tá últimas com vindo mais desde 2018, intensidade, né? mas já 3 últimas eleições e as pessoas ainda patinando e apanhando e sendo jantadas pelas redes E sociais, não é entendeu? culpa do algoritmo, tá? Então não adianta terceirizar a culpa, né? Então assuma a sua responsabilidade de culpa nisso. A sua decepção, sua desilusão vai ser menor, né? A decepção não, porque aí a decepção também conta com a questão do outro, né? É. Mas a desilusão pode ser até zerar na próxima, porque você não vai se iludir com relação ao que é a política, você sabe o que é, você já viveu de perto, agora você conhece as regras, né? Mas, sobretudo, se você tem um propósito real, porque eu falo, quem é picado pelo bichinho da política, né? E a gente foi por um outro viés que é da comunicação social, né? Qual que é a função da política nessa comunicação social, ponto. Mas o vereador, a pessoa que anseia ser um prefeito, um deputado, um governador, é porque entende, né? Acredito eu, deveria, né, ser assim, pode ser eu também na minha ilusão, que essas pessoas, elas têm um propósito real, né, e legítimo em transformar o meio, né? Estamos num Uma lugar avenida bem na nossa sede movimentado. A nossa nova nova. sede é bem movimentada aqui. A gente ainda está em reforma, então tem algumas coisas que Mas é muito bom, vão acontecer aqui, de de barulhos acústica e tudo que mais. vão parecer. Processos, É, mas acho que faz parte, etapas. né? Deixa isso aqui um pouquinho mais de verdade, né? Não é É. aquele negócio. Então, a gente tem essa parte aí que a gente vai falar com vocês sobre
política na academia do candidato, né? E vamos contar um pouquinho sobre como funcionam essas regras, trazer convidados para falar com mais propriedade sobre outros assuntos, e assim você vai diminuindo a sua Esse desilusão ou rancinho. zerando para 2024. Mas voltando lá ao que eu estava falando, se você tem um propósito, se você foi picado por esse bichinho da política e entende que você tem uma missão, não desiste por quem é ruim, não. Se você tem alguma coisa do bem, se você tem a sementinha do bem dentro de você, não deixa de arar por acreditar no solo, entendeu? Tem uma questão muito importante que é que eu particularmente consegui ver isso na questão de desempenho, né? Eu cuido mais da parte de números, então todo mundo que falou de campanha, de anúncio, de dificuldades com o Facebook, com o Google, com tudo na época da eleição, o que trazia num primeiro discurso? A, ninguém me falou como fazer. B, não me deram dinheiro para isso. O partido não me deu dinheiro para anunciar. Cara, sendo muito sincero, problema seu. Você quer ser candidato? Você está acreditando que você tem um contrato com o teu partido? Ele falou para você assim, olha fulano, você vai se candidatar, R$ 2.000 vai para anúncio, R$ 2.000 vai para gráfica. Falaram isso para você? Não, não falaram. Aí, o pessoal fala, mas pegaram o dinheiro pra caramba do fundo eleitoral, do fundão. Um dia nós vamos explicar isso com mais Quem calma, não né, sabe. para quem não Mas sabe você como pode deixar a mão de ser funciona. preguiçoso também, E dá depender dos dá outros. Você dá um Google, googlada, né? né? Dá googlada, dá uma Ah, olhadinha lá também que faz bem. Até porque vocês só vão chegar para ouvir o nosso conteúdo e poder falar assim: opa, aqui você não é bem isso, tá? Eu já pesquisei. Pode ser que aconteça. Nós é. somos humanos, tá? Mas voltando à questão da grana que é a segunda grande desilusão, né? A primeira desilusão é o partido não me ajudou, não me apoiou em nada, não me... A segunda é, não tenho dinheiro para fazer campanha. O dinheiro não me deu partido. Opa, Ih, eu sou ótima para isso. É é, que o meu cérebro é muito rápido e minha boca pensou e nem não tanto. veio. É, o partido não me deu dinheiro. E é isso que o Fábio está falando. Tá, mas até onde vai a responsabilidade de? E outra, que a gente vai trazer para vocês também informações mais à frente. Tem algumas ações que você pode realizar tanto nas ruas quanto nas redes sociais, imprensa e tudo mais, que vai diminuir muito a O questão do custo. custo e dos investimentos que você vai ter que fazer num curto espaço de tempo, Gente, né? é uma questão também de racionalizar, De lógica, né? racionalizar, não racionar, racionalizar. Cara, você tem 10.000 para gastar em 2 anos, você vai dividir 10.000 por 24. Você tem 10.000 para gastar em uma semana, é bem mais complicado você conseguir dinheiro. Então, vou pensar assim, numa campanha, se você planejou gastar R$ 1.000 na semana da campanha, se você começar agora, você tem 2 anos para levantar R$ 1.000. E outra, né, amor? Se a pessoa tem, por exemplo, pensando numa questão de comunicação política, que é uma comunicação onde você fala para um grupo de pessoas, né? Então, se a gente vai para um vereador, é um bairro. Quantos bairros você está andando, né? Porque se você depender só de rede social, coleguinha, onde que a gente fala de comunicação digital, né? Espera aí, né? Tem uma questão realmente que aí sim você vai depender de algoritmos, de regras dentro desse universo digital para você ganhar presença, para depois você ganhar autoridade, para depois você ser uma influência digital. Tem todas essas etapas que depois também a gente vai explicar. Mas se você começa já com a sua nano-influência ali no seu meio, no seu bairro, no mercadinho que você vai, com as pessoas que você fala e tudo mais, a hora que você vai para o universo do mundo digital, você já tem pessoas ali, que são os seus seguidores físicos, que podem te ajudar, né, ainda a difundir e aumentar o alcance da sua comunicação no digital. Até Né? Então por... você não pensa mais isolado. e tem que pensar também assim, vamos olhar friamente como se faz política dentro e fora das redes. Vamos pegar um panorama bem direto. Você é vereador. Você está num bairro afastado do centro da cidade. Serve para qualquer cidade, tá? Lá você desenvolve um programa social bem legal, você cuida de ajuda com uma comunidade, tem uma horta comunitária, você é bem líder comunitário mesmo. Alguém bate nas tuas costas e fala assim: ou você podia virar vereador, né? Aí você vai ajudar bastante a gente, que você vai estar lá defendendo os nossos interesses como comunidade.
Você vai, dorme com a ideia, no dia seguinte você acorda e fala, não, o povo tem razão, eu tô limitado no meu trabalho aqui, preciso virar vereador. Aí você vai para casa, comenta com alguém, aí a pessoa chega e fala, nossa, é mesmo. Já Não é que você começa leva a jeito, aquilo fomentar, lá né? vai borbulhando dentro de você. Vai criando uma necessidade dentro de você. E legal, quando que começa o erro da estratégia? Pô, o que que eu vou defender? Porque no meu bairro, na minha comunidade, no meu grupo social onde eu estou inserido e quem levantou a ideia de ser vereador, aquele pessoal lá precisa de castração de cachorro, de gato, precisa de horta comunitária, precisa de ônibus, precisa de policiamento na rua, iluminação pública. Como vereador, você consegue brigar por isso pro seu bairro. Então você tem que entender até o que cada cargo político que você Consegue aspira, que você fazer. deseja, para entender, tá, mas por que que você quer se tornar um vereador? Aí a Né? gente É vê pela. vereador querendo mudar lei, por exemplo, estadual. Ah, não, nós vamos criar uma lei que vai obrigar a abrir creche na cidade. Não, cara, isso não tá na alçada de um vereador, cara. Então, assim, já sendo muito transparente, quem entra para a área política pensando em só ganhar dinheiro, faz um grande favor para a humanidade, se Não retira. entra. Esquece que você pode ser um vereador. Tá, aí, ainda continuando nesse mesmo exemplo, que aí a gente vai conseguir pescar bastante coisa aí. Né? O cara, ele começa a fazer a comunicação política dele. Ele cria, a primeira coisa que ele faz, ele cria um Instagram. Aí vem a parte de postar, né? De criar conteúdo. Aí o cara não tem cabeça, ele nunca fez. Ele começa. Ele posta uma foto, ele posta outra foto, ele posta. Põe legenda, não põe legenda na outra. Uma semana ele posta, outra semana ele não posta. Ele não tem uma constância, ele não tem estratégia de comunicação. Aí alguém fala pra ele assim: não, você precisa impulsionar. Você precisa clicar no botão promover lá. Aí ele faz o terceiro pior erro da vida dele. Ele promove pra cidade toda. Ele, como vereador, se ele tá num extremo do lado direito da cidade, quem tá no extremo do lado esquerdo nunca ouviu falar dele. E já tem o líder comunitário dele lá, ele tá queimando um dinheiro que é desnecessário. Então tem um monte de coisinha na política que a pessoa culpa no final o partido, ou a estratégia, ou que Mas, ninguém me contou, mas que ele e- não pesquisa também. mas isso tudo que o Fábio está falando agora, ele já está antecipando dores que as pessoas só vêm descobrir Só lá na descobre campanha depois, eleitoral, tá? depois que não tem mais como cancelar, que É. como a gente já escutou hoje. Aí porque quem é de cargo público tem que pedir desincompatibilização. Você tem 3 meses que você fica sem receber da prefeitura, por exemplo, para ser candidato. E uma das pessoas com quem a gente conversou hoje foi muito direta. Ele falou assim, cara, eu pedi desincompatibilização, eu fiquei 3 meses sem receber. Eu não consegui apoio do partido, não consegui levar minha candidatura adiante. Eu não podia mais cancelar porque eu ia ficar sem receber do mesmo jeito. Fim das contas. Porque uma outra ilusão, né, que a gente acompanhou aí de muitos candidatos, né, de todos os níveis, né? Gente, político trabalha pra caramba. Ou Tem que ralar, cara. você não trabalha de Só segunda a não sexta e rala, faz como campanha no qualquer fim de semana. profissão, né, digamos assim, como qualquer profissão, só celebridade, né? Porque a gente tem aqueles níveis, né, de profissionais também. Tem o profissional celebridade, né? Tem. Que ele já alcançou todos os níveis, já provou que ele é bom pra caramba, enfim. E ele já tem uma autoridade onde as pessoas, tipo, "Oh", endeusam ele, faça ele qualquer coisa que ele fizer, Guruzei o menino. né? Então, se você não é essa celebridade profissional, se você não chegou nesse ponto, meu amigo, você vai ter que ralar muito, entendeu? Você vai ter que conversar com muita gente, que nem dizem na política que a gente aprendeu, né? São os 3 S, né? Saliva, suor e sorriso, Ou né? sola de sapato, Ou né? sola de sapato, né? Enfim. Então você vai, você tem que andar, você tem que falar com pessoas, tem que se comunicar. Aí a comunicação digital, as redes sociais, elas veio é ótimo, elas vieram para dar uma amplitude, para uma abrangência maior para a sua comunicação. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que fazer. Até porque a rede social é o seguinte, é um amplificador. Então, se você faz um negócio muito bom e vai para a rede social, o que é muito bom ganha visibilidade. Se você faz um negócio ruim e põe numa rede social, aquilo que é ruim ganha visibilidade ruim. A gente tem um case, né? É que a gente não vai falar, como a gente combinou de não falar nome nem nada, mas se a pessoa autorizar, depois a gente até combina. Não sei nem se a pessoa continua ou se também foi uma dessas desiludidas ou desiludido, no caso, que saiu. Mas
É uma pessoa que realmente entendia que tinha um propósito e que um rapaz novo até Vivia o vivia propósito. o Não era só propósito, entender, ele vivia o né? propósito. E trabalhava, porque tem outra. Como a hora que você entende que você não vai ter, né? Não vai ter ninguém te bancando ou pagando, te financiando, te dando uma bolsa política, né? Você vai ter lá o seu, sei lá, não sei quantos mil por mês para você É. ficar sair para você ser candidato a. Não, não é isso. Se filiar a um partido Os não é famosos isso, puxadores de votos. Quem tá na política sabe muito bem o que é um puxador de voto. É o né? cara que faz cadeira pro partido. Aí esse partido até dá um boizinho. Então, tem pessoas realmente, a gente tem esse case, que é desse rapaz que foi, entrou, não conseguiu na primeira eleição dele, né, ser eleito, mas fez um trabalho muito bacana, realmente sozinho, entendeu que ia ter que ralar, que não vinha dinheiro do partido e nananã. Enfim, assumiu a responsabilidade do propósito que ele escolheu para ele. E a gente deu assessoria digital por um tempo e foi muito bonito o crescimento, porque além de tudo foi uma pessoa que se comprometeu com tudo que Sim. foi oferecido de conhecimento, de informação, de ferramentas, né? Levou a sério o Soube processo. usar todas essas ferramentas muito bem e teve um crescimento expressivo na rede no curto período de tempo, falando com pessoas, trazendo pessoas, enfim. Então isso é para contar assim. Rede social, comunicação faz milagre? Não. Se você está entrando na política ou se você entrar em qualquer empresa, né, esperando milagres, a perfeição, líderes orientadores, né, participativos, uma equipe que contribui, que não puxa o tapete. Não sei se na Disney, talvez, trabalhando com o Pateta, Não, com o Mickey, não. com a Lá, Margarida. se o Pateta tiver num horário bom, o outro Pateta da tarde derruba Então, ele. Não tem essa, não. É a esse empresa, gente. É um mundinho mundo. mais Disney talvez você possa encontrar, mas no mundo real, sorry, né? Sexta-feira É 13 trazendo muito, realidades para você. Não, muito. vai ser assim. Então no mundo da política também não é. Bom, outra coisa O que a gente Fábio me precisa. pisou, eu achei que era para mudar de Eu não assunto para eu pisei, na parar de verdade, eu tô falar. tentando arrumar o pé. Teste de cenário, gente. Teste de cenário, é gostoso isso. Tá? Hum. É outra coisa que o pessoal fala muito, né? Não se faz política sozinho. Eu não consigo fazer política sozinho. E não faz mesmo, Ah, jura? Quando a pessoa fala assim, tá? não, porque eu tô sozinho, não se faz política sozinho. Eu falei, ai, você entrou achando que. Não, porque nem na minha casa estão me apoiando. Pois é, se você não consegue conquistar dentro da sua casa os seus eleitores, na rua você vai apanhar que nem cachorro, não tem como. Tá? Tem que prestar muita atenção em tudo que você É, planeja e porque como vai ser executado, né? pra, eu tenho um profundo respeito para quem. Eu brinco, né? Falando respeitosamente, para quem tem a audácia de entrar para a política, porque de onde eu olho, sempre dessa maneira, de onde eu acredito que a política deveria ter a sua função realmente da evolução social, né? Da sociedade e tudo mais. Você tem uma responsabilidade muito grande ali, seja em qualquer esfera de vereador, entendeu? Porque a hora que você assume essa responsabilidade, e vou te falar a verdade, tem que ter estômago, viu? É leão, não é um mundo encantado, né? Gente, a ilusão de que a política é um mundo de regras feitas, né? Que você vai pegar uma cartilha, vai estar lá, tudo explicadinho, bonitinho. Não, é realmente ilusão, isso não existe. A gente fez assessoria de mandato já algumas vezes. Você entra numa Câmara dos Vereadores, por exemplo, ou numa Alesp em São Paulo, o que acontece lá? É um circo. É muito bem ensaiado. Eles já sabem o que eles querem como grupo político. A gente fala circo de uma maneira respeitosa com o circo, tá? Circo quer dizer No sentido assim é um de espetáculo ser combinado, algumas coisas já ensaiado, serem exatamente tá? ensaiadas, Não tem a ver com acordadas, e não de palhaçada, é, e nem de porque. não seriedade. E não falando também que o circo não seja uma coisa séria, ensaiada, bem feita, bem Não, muito pelo produzida, contrário. entende? O circo, ele tem que funcionar, porque se alguém pisar fora, o cara que tá lá em cima fazendo a acrobacia dele, ele cai, ele morre. Tá? Então é nessa questão de organização, de estrutura, é tudo muito bem
ensaiado, colocado, testado. Quando eles vão para uma votação que você vê fulano defendendo, ciclano rebatendo, não sei o que, aquilo já tudo tá decidido. Já teve uma conversa anterior. É muito raras as vezes que as pessoas vão para lá sem conhecer a pauta e para discutir na hora Mas uma às vezes pauta. acontece, sim, porque Acontece. uma das coisas que ficou muito claro para mim trabalhando na política, né, é que a gente não pode esquecer que tem um fator humano, né, por Sim. trás de tudo isso, né? E o ser humano ele tem emoção, ele é competitivo, né? Tem um DNA competitivo, né? E principalmente é, falando dessa questão até mais sexista na questão dos homens, né? Opa, isso é uma dor muito. Eu vou pegar esse gancho, mastiga ele. Mulheres que são usadas como cota Essa foi uma outra política. Foi uma outra dos top reclamação 5 de assim que. desilusão. E é doído porque a gente sabe que é E verdade. eu vou Em falar muitos, muitos casos. com um lugar aí de propriedade, não que eu tenha almejado nem tenha anseio nenhum com cargos políticos, mas de sororidade mesmo, de falar, meu, para e entender também, mulherada, que tem muitas mulheres, assim como em relacionamentos abusivos, não sei, não vou julgar os motivos pelas quais algumas pessoas não posso falar aceitam, que aceitam é até muito pesado, mas enfim, permanecem ali, né? A gente vê a mesma coisa, porque aí também a gente vai, não é só uma questão de ser uma candidata, é uma mulher, né? E ela aprendeu por cultura, por educação, que em algumas relações ela tem que permitir o abuso, seja esse abuso físico, emocional, psicológico, ou até na questão da política, tá? Existe uma cota, né? É. Depois o Fábio pode explicar até melhor essa parte para vocês e tudo mais. E aí o que acontece? Tem muitos partidos que, absurdamente, em vez de terem a questão louvável, tá? E eu não vou falar assim, não são todos, não, né? Mas enfim, assim como em qualquer setor, né? Privado também a gente tem Tem. pessoas, Muito. humanos, seres humanos que deturpam, né, o real propósito, né, das coisas, né, não seria diferente no setor público. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas são convidadas, né, a participarem Porque da, existe da uma lei, política. tá? A real existe uma lei, tem um número de cadeiras femininas que tem que ser eleitas, tem que ser disponibilizada para as mulheres, para negros, para indígenas. Aí, o que que eles fazem? A ilusão, né? Oh, nossa, olha, você fala bem, né? Você poderia fazer alguma coisa pelo seu bairro. A cidade precisa de mulheres. Enfim, vem todo com um discurso bem colocado, político e tudo mais. E aí, onde que vem a ilusão? Na maioria das vezes, esses partidos, pessoas, vou falar partidos porque tem pessoas dentro dos partidos e a partir do momento que as pessoas estão dentro do partido, elas Representa o representam o partido, partido. então ponto, é o partido, tá? Partido. Então, o partido vai lá, ilude essas mulheres e fala que vai dar dinheiro, que vai dar o suporte financeiro, vai orientar, que a gente vai cuidar, a gente tá, a gente tá junto. E, e o que a maioria dessas mulheres nos relataram, né, é que são abandonadas, né, no A partir sentido, do momento que tipo, registrou a candidatura, o partido recebeu, né? recebeu a verba do fundo, a divisão do fundo eleitoral, dividiu quantas mulheres tem. Então não é mais tanto por mulher, é mais tanto por indígena, é mais tanto por negro. Dividiu tudo, dividiu. Gente, muito obrigado. Agora vamos pra rua fazer campanha. E como a gente escutou na última, olha, faltava uma semana para a eleição e a gráfica não tinha nem recebido o nosso material porque o partido não tinha nem mandado o nosso material para imprimir. É dolorido, é triste, tem a questão do patriarcado político, que é muito complicado. A gente já escutou em reuniões onde participamos como empresa, com a nossa divisão de lado criativo e lado de desempenho, que é por isso que a gente participa junto das reuniões, porque são assuntos diferentes e cada um cuida da sua área da empresa, e olharem pra gente e falar assim: ah, mas na próxima, se puder vir só ele, porque o pessoal não aceita bem a questão da mulher no meio político, falando e dando ideias.
E Cara, eu já fui é ela, obrigada. desculpa, é ela que manda na área dela, é ela que vai falar por ela, é ela que vai se validar também. O que eu tenho que fazer aqui como ali naquele momento como sócio é, cara, se ela é minha sócia, é porque ela tem toda a competência Não, e eu necessária falo assim, para tocar independente, a vamos área. tirar a questão do gênero, né? Eu sempre É, parto para a questão do ser humano. O meu cérebro, ele acompanha a minha boca. Então, se as ideias são minhas, quem vai falar sobre as minhas ideias sou eu. sim. Ponto. Entendeu? Então, independente de eu ser homem ou mulher, o meu cérebro acompanha a minha boca. Ficamos claro? Então, a gente tem que também, como mulher, aprender a se posicionar mais, se colocar mais também, né? Eu sinto muita falta disso também. A gente. Eu acho tão estranho esse microfone no É, mas nariz. tem que ser um pouquinho mais agora, por causa do barulho lá fora tá aumentando. Então, fica aí o meu chamado também para você que tem algum desejo, né, que tem algum propósito em relação à política, se já entrou e se desiludiu ou se vai entrar, Ou, entra e, entendendo a real E que não é você está questão só de fazendo. cargo político, tá? É de se politizar. É assim, É. eu sou a merendeira aqui da creche, sou. Legal. O que, que eu posso fazer por essas crianças aqui hoje? Se eu vejo que tem coisa errada, em sentido de distribuição, desperdício de alimento e tudo mais, e isso de alguma forma mexe, é que a gente está falando, né, É da que tem, questão que do tem que ser, tem que ser tem aqui que dentro. mexer, não adianta ser da boca para fora, entendeu? É por isso que eu falo, se o bichinho, né, da política, se essa questão do tipo, tá, eu posso fazer mais do que só reclamar ou preencher formulário de reclamação ou colocar um post marcando arroba fulano de tal faz alguma coisa, É, e você como né? munícipe, vamos olhar assim, bem como eleitor, como munícipe. O que, que você prefere? Você prefere culpar o teu representante numa casa política, numa Câmara dos Vereadores, numa Alesp, né, numa Assembleia, alguma coisa, sobre a coleta de lixo deficiente na minha cidade, a cidade está suja, não sei o quê. Ou você, como munícipe, vai pegar o seu lixo do jeito certo, colocar na lixeira do jeito certo, e aí, Aham. se acontecer alguma coisa, você cobrar. Porque é uma das coisas que a gente vê muito aqui no Rio, eu sou assim, Ai, ser eu iludido. sou a minha parte criativa é iludida, o resto é racional. Você que explicou isso no começo. Eu não sou iludido nessa parte. Entendeu? Porque assim, pessoas no geral, eu, você, Sabrina, a gente defende o nosso interno, não tem como. Se é bom pra mim, eu faço, se é ruim pra mim, eu deixo de fazer e passo pra alguém a responsabilidade. É do ser humano. Cara, se você não tem a preocupação mínima de cuidar do seu bairro, de reclamar que estacionaram, de ligar para departamento de trânsito reclamando que tem carro estacionado em cima da faixa na rampa de deficiente da tua esquina, se você não faz isso por ímpeto, por natureza, você vai ser um mau político, cara. Desculpa. Você não vai brigar pelo que tem que ser brigado pela sociedade, você vai brigar por alguma coisa sua. Então, antes, né, de se desiludir ou culpar alguém, enfim, ou algum partido, entenda os reais motivos pela qual você vai entrar ou quer entrar para a política, né? E qual é o propósito, o que você realmente pode fazer, com o que você realmente pode contar, deve contar, entendeu? E mulheres, pesquisem, entendam isso, vai conversar com outras candidatas, com outras pessoas que de repente já foram filiadas ao partido, entenda essa trajetória. Troquem de partido, É tipo Reclame Aqui, sabe? Que a gente vai lá no Google vai dar uma entender se uma pesquisada. empresa já teve reclamação, qual que é a trajetória dela. Pergunta, vai lá, isso se é do seu real interesse, vai entender e como nós falamos lá, não deixa essas desilusões Te afastarem secarem disso. essa sementinha do bem se você realmente. Ai, meu Deus, eu italiano falando com a mão, né? Como com o microfone. Não deixe isso morrer, isso secar, tá? Porque a gente precisa de pessoas corajosas como você. Importante lembrar sempre assim, a gente não tá aqui para falar mal da política, muito pelo Não, contrário, não, tá? eu tinha horror, eu não queria saber, eu tinha orgulho de ser ignorante na política, porque eu falava, ai, que papo Você imagina como era chato. divertido. Eu nunca fui candidato, mas eu sempre
pesquisei, procurei, sempre acompanhei desde moleque. A Sabrina sempre foi politizada, mas nunca foi política. Então aí, depois com o tempo vocês vão começar entendendo, vamos falar mais dos termos, porque é uma pessoa que briga por condições de grupo, é uma pessoa que é politizada. A Sabrina tem isso dentro dela, sempre foi de brigar para melhorar a condição do entorno. Eu sempre gostei de pesquisar, de ler, então assim, quando a gente falava a respeito de política era, olha, aqui é um limite dentro da nossa relação, se você não concordar com algo que eu penso, a gente vai brigar. Por sorte, eu acho que por sorte não, porque eu acho que quando as pessoas estão próximas é por ideal parecido, né? É por propósito parecido. Então, até as nossas escolhas políticas são bem compatíveis. Assim, a gente não teve nenhuma treta, muito pelo contrário. A gente se apoiou bastante nas últimas eleições. Por entorno, por amigos, por tudo, a gente acabou percebendo que sim, as pessoas preferem ser ignorantes na política, preferem A gente brigar se afasta, porque se diz... É o que eu do falo, que a pessoa que aprender. ela é politizada, né, que nem o Fábio estava explicando, então, por exemplo, eu sou a pessoa que, aos 10 anos de idade, não deixei ninguém, parei a fila da cantina da escola, porque eles tinham aumentado o salgado. Eu, como boa comilona, em vez de 2, só ia poder comprar um salgado com o valor que eu tinha. Foi por menção própria, mas ela pensou no grupo, tá? Enfim. Pega a história. E aí eu peguei. Tinha uma fila que faziam, enfim, para comprar a ficha da cantina, e minha mãe não me deixa mentir sobre isso, ela pode vir aqui e falar, é verdade. E ela me deu muito mais trabalho que isso. E eu falava para as pessoas, não, vocês não podem comprar, ninguém vai comprar. Que absurdo aumentar o preço de salgado. Tipo, sei lá, tinha aumentado 50 centavos, R$ 1, enfim. Mas eu ia com meu dinheiro contadinho, e eu valorizava, o dinheiro não era meu, eu não trabalhava, era da minha mãe, eu sabia o quanto que custava aquele salgado para ela, enfim. Então, e eu ficava indignada que as pessoas falavam, como que vocês podem aceitar, gente? Eles não podem simplesmente pegar a troco de quê? Por que vocês aumentaram o salgado? Eles podiam, tá? Mas eu precisava entender, ninguém podia fazer um movimento assim. Eu queria entender, eu queria que as pessoas também se revoltassem como eu, assim, né? No sentido de, gente, fala, se posiciona. E aos 13, 14 anos, eu me afiliei e fui trabalhar no QG do Sérgio Roxo. Não vou falar de partido, quem entende de política vai saber qual é o partido. Tem muito tempo, tá? Sérgio Rocha, acho que ele nem tá na política mais. Enfim. Ele tá vivo ainda, não? Nem sei. Entendo bem. E fui participar e foi meu primeiro contato. Eu fui entender tudo aquilo e tudo mais e tal. E aí fui crescendo, fui entendendo e falava, peraí, mas você não... Né, não falando da questão do Sérgio Roxo, mas enfim, fui entendendo no meio político que aquele meu propósito, aquela minha coisa de menina, nossa, enfim, encontrei um grupo onde as pessoas se movimentam por um ideal que não seja só o dela, mas de mais pessoas, né? E que consigam falar para pessoas que talvez não saibam nem reclamar, né? Nem falar. E não. Eu entendi que as pessoas, elas eram regidas pelos seus próprios interesses e não o interesse do grupo. E aí me desiludi, né? E volto eu com dos 15 para os 40, quando retorno para campanhas, né? Entendendo aí a política de um outro lugar agora, que é de falando sim com pessoas que também estavam ali iludidas, porque acreditavam e estavam brigando pelo que elas acreditavam, que é essa função da política na sociedade, né? De dar lugar e voz a minorias, né? De defender ideais, de colocar regras, enfim. Tem uma série de funções que elas vêm da questão política, né? E as pessoas simplesmente ignoram isso. E aí, lá em 2020, de novo, eu conheci pessoas assim. Eu falei, que bom, tem gente... Olha, até me arrepia. Tem gente do bem na política, tem gente que realmente acredita. Não se vende. E o que eu agora, com o conhecimento e entendimento que eu tenho, qual que é o meu propósito aqui? É de fazer com que essas pessoas que sim são do bem, que sim têm um propósito, que existem, né? Que sim entendem que tem uma função e uma responsabilidade com o meio e querem fazer aquilo acontecer, mas que tem toda essa barreira, que eu posso ser uma das ferramentas
que vai quebrar um pouquinho esse murinho da velha política que impede que essas pessoas do bem elas realmente façam que a boa política aconteça. Então eu posso não ser a escavadeira que vai derrubar esse muro da velha política, mas que sejamos pelo menos o, sei lá, a pazinha, que vai derrubar um pouco, vai ajudar as pessoas pelo menos ou esculpirem uma parte dessa muralha, né? Com essa política mais definida, mais honesta, mais certa. Então eu entendi que pelo menos o meu propósito de retornar ao meio político, ele tem a ver com isso. De ajudar essas sementinhas do bem, independente do solo árido, independente das tempestades, de fazer uma cabaninha assim com a mão, afofar um pouquinho a terra, enfim, de dar meios para isso crescer. Eu acredito que o nosso propósito como empresa e como pessoas aqui, né, da região, como 2 moradores aqui da região de Ribeirão Preto, é fazer com que algumas pessoas que estão perdendo a esperança, que têm uma boa intenção, que têm um bom propósito, mas estão perdendo a esperança, que consigam se agarrar em alguma coisa de novo, né? Porque tem muita gente que fala que a política agora só se vence na internet e é mentira. Porque tem o caso do presidente brasileiro em 2018 que se elegeu baseado na internet. Mentira. Tá? Mentira não, é uma falsa verdade. Porque sim, ele usou a internet. Mas não foi por causa disso Mas que não foi venceu. por conta disso que ele venceu. Ele venceu porque ele saiu da internet. Ele agrupou muita Digital. gente por lá. Exatamente, é o Digital. Ele agrupou muita gente pela internet. Mas quem fez a trajetória toda foi na rua. Foi fora da internet. Os grupos se mobilizavam pessoa a pessoa. E é isso que um bom candidato vai ter que continuar fazendo. Trabalhando pessoa a pessoa. Nós estamos aqui para dar um pouquinho, colocar umas pílulas aí de ânimo, de conhecimento, de ajuda, de qualquer coisa. Estamos abertos para quem quiser bater na nossa porta e falar assim, olha, eu quero falar da minha experiência como candidato, ou como candidato eleito, ou como suplente. Quer fazer uma consultoria, quer entender, tá? Olha, é Bate isso aqui na mesmo. porta. A gente Até tem porque a números gente não divertidos aqui para contar para vocês da a gente região. tem filtro e não tem noção e não tem filtro, enfim. Então a gente só vai te dizer verdades. Se realmente falar, olha, E melhor, se valer a pena para você, use. Se não, enfim, descarte. enfia. Tá tudo bem, descarte. Nós estamos com esse projeto já acontecendo. A formação para os próximos candidatos, que nós estamos montando uma formação para os próximos candidatos. Hoje um portal da cidade já citou a gente, é uma Voz de Ribeirão, quem puder depois dar uma olhadinha. Então vamos lá, portal A Voz de Ribeirão. Tá. Né? A gente falou justamente sobre a parte dessa comunicação. Essa primeira parte da desilusão com a comunicação. Das eleições municipais. Tá chegando, já é tempo, quem quer ser candidato, quem tá afim de fazer alguma coisa, já está atrasado, quem não começou ainda, tá? É porque a gente está falando disso, né? A gente já está em tempo de... a política, ela não para, ela é atemporal, né? Então, é o que a gente estava falando lá no se começo. você não Se tá você fazendo só hoje, chegou o teu agora, concorrente tá volta, fazendo, né? ouve lá o comecinho do podcast, onde que a gente fala exatamente isso. A questão da política, e a diferente da política e da eleição, é justamente essa. A política você não para, cara. Você comunica o tempo todo, né? 2024 é comunicação eleitoral. Você já vai estar em pré-campanha eleitoral. E aí tem um monte de coisa que vai estar proibida, que você só pode fazer agora. Então, a hora de Tem criar... aí uma estratégia. A hora de criar a presença digital, né? De fazer a sua ativação digital, como a gente fala para as marcas, né? Vamos ativar a marca, né? Lá no digital, né? Para as pessoas começarem a entender quem é você, para a plataforma, que aí vai uma outra questão, que é a parte técnica, que a gente também vai te auxiliar, vai orientar nesse... A gente tem um programa, na verdade, que é o programa Quero Ser Eleito, né? E a gente tem uma série de eventos, de conteúdos que a gente vai distribuir, né? E que vão acontecer até 2024, tá? Então, uma delas já acontece agora no dia 25 de janeiro, que a gente vai fazer um workshop, onde a gente vai trazer mais um especialista, né? Que é da área de imprensa,
que ele vai falar exatamente como você aumentar e começar a criar a sua credibilidade, gerar credibilidade através das mídias tradicionais, através da imprensa. Justamente para a gente conseguir Jair. Jair é ruim, né? Que coisa, não posso mais usar essa palavra. Vou cortar. Justamente para podermos começar desde já a integrar as comunicações. Não dá para ficar só no digital, não dá para ficar só no físico, não dá para ficar distribuindo panfletinho só, tá? Ou também não dá para fazer só post de Instagram. Tem que criar uma estratégia que preencha esse espaço de 2 anos, tá? Por quê? Outra reclamação agora da parte do eleitor. O cara só bate na minha porta quando ele quer voto, depois ele Gente, ai, foi desaparece. bom o Fábio ter falado disso. Olha, eu vou dar na cara. Anota aí. E eu dou a mesma, viu? Sou louca. Sou desequilibrada. Eu vou dar na cara. Lembra da parte da noção comigo? Eu não tenho. Eu vou dar na cara do candidato, 3 vezes já dei na cara, né? Do candidato que falar de ir pra feira sem nunca Nunca ter comeu ido um conversar pastel com lá. um feirante Não comprou antes. um tomate na feira, naquela feira durante 2 anos. Eu vou distribuir tomate podre pra feirante e falar assim, vocês podem tacar. Aí o cara Taca chega, banana, taca tomate. nos 45 dias Ó, ele passa 5 semanas indo na feira. Uma ideia, e eu vou dar de graça aqui, hein, a ideia. Na feira, por que você já não começa? Pega lá não sei como que funciona aí, vai entender como que é a... Põe uma cadeira, não precisa de uma banca. Senta ali e coloca uma plaquinha do lado e fala assim, quero te ouvir. Fala que eu te escuto, né? Não, você pode ter que pagar direitos de... Não pode. Não, tem uns nomes que a gente não vai poder usar. Enfim, vai lá ouvir, vai entender, vai conversar. Não deixa pra falar só nos 40 e competir. Que, nossa, gente, era cotovelada, é político. Pá, e era uma pá, coisa pá. assim engraçadíssima. Ai, a última eleição Senhor. foi muito engraçada porque nós trabalhamos com mais de um candidato na região. Ai, o povo fica falando, você não tem medo de falar? O povo aí, Né? nossa, não vou mais te contratar. Ai, você vai se queimar. Ai, gente, acorda, eu sou competente, não tenho medo de fofoca, não. Agora, imagina que cena bonita. Uma semana antes da eleição, a última feira, né? Antes da eleição, domingo de manhã, andando pela cidade. E descendo acompanhando um candidato, outro candidato que também era cliente subindo na contramão. Os dois se conheciam, claro. E, gente, o que vocês contratam da Tio Consultoria é estratégia política. Eu não sou marqueteiro de campanha, ela não é a marqueteira de campanha. Esses caras não podem trabalhar para mais de um candidato. Nós podemos. Então, põe na cabeça que desempenho de rede e criatividade de rede, você pode sim trabalhar, porque não vai ser igual, cara. Eu não vou pegar o teu post e mudar o logo do teu partido e dar para outro candidato. Isso não existe. A causa é única. Né? A Uma das pessoa é coisas única. que a gente bate muito na questão da comunicação política, né? A gente estava falando da questão das feiras e tudo mais, mas é justamente isso, seja autêntico, né? Então, não tem problema, né? Você ter, de repente, a mesma causa, né? Que a gente tem alguns clientes que têm a mesma causa, que bom que tem mais de uma pessoa Com chance de entrar? Não é isso, não. Não, entendo também. Não, que bom também, mas é o que eu tô dizendo assim, que bom que tem mais de uma pessoa com um propósito honesto, real, que vai fazer algo pelo bicho, Sim. ou pelo idoso, ou pelo deficiente, entendeu? Que bom que não é uma pessoa só. E cada um vai falar da sua forma. Então é isso que a gente tem que trazer também para a questão da comunicação política, né? A questão da autenticidade, da verdade, não deixar para fazer só o fakezinho, o postzinho com arte, tal, só lá o dia no final, entendeu? Pega a rede do candidato ou do político em mandato, é só o dia do eleitor, dia do agro, dia do negócio, dia do abacaxi, dia do dentista. Ele não defende nada daquilo. Mas tá lá, todo dia tem um postzinho. O que ele faz de verdade? Quem é aquele cara de verdade? O que ele defende de verdade? Né? A hora que ele se posiciona, posicionamento é tudo. A hora que o cara se posiciona, ele fala aborto, ele fala A ou B, mas eu vou perder meus seguidores. Seguidor não é eleitor, caboclo. Separa as coisas. Que fique ali quem acredita naquilo que você defende. Que não vai ficar estragando lá o teu rolê. Quanto mais daquele grupo que defende a tua ideia crescer, aí sim você tem chance de transformar seguidor em eleitor. Se não,
deixa embora, mas se posiciona. Fala real, não fica com em cima do muro, o cara não sabe nem, ele não defende, mas ele também não ataca, e no final das contas ninguém sabe o que ele pensa. Aí você vai eleger um cara que você não sabe o que ele pensa? Complicado, né? Então você, como político, saiba que ou você se posiciona e faz uma comunicação verdadeira, bem planejada e de longo prazo, ou já desencana, cara, já fica para próxima em 2028 e tá tudo bem para você também. Então, resumindo tudo isso, começa agora, tá? Então, começa, não deixa só para ir na feira, para falar com o feirante, para falar com o dono do mercadinho, da banca, né? Se você já entendeu que você tem uma função política e que você quer exercê-la, né? Já começa agora a atuar, né? Atuar nesse sentido de ouvir as pessoas muito mais do que falar, né? Porque você só vai poder falar com propriedade o que você entender realmente, né? Porque senão você só vai falar de você, né? E voltando lá, o político, ele tem a função, deveria ter, de representar, Sim. né? Se não um Falar de todo, bairro, por todos. né, uma cidade, um estado, né, uma federação, um país, enfim. Mas você representa, você serve, tá? Então, é muito mais sobre servir do que ser servido. Aliás, muito mais não, né? É exatamente sobre servir, né? Não, mas eu falo assim, né? Então, tem a questão do entendimento que eu falo do ser servido, né? Da questão do partido, Ah, né? De ter sim, essa sim, sim, questão sim. de. Mas não é só sobre isso. Bom, então fica o convite. Vai ter rede social aqui na descrição do episódio. Vai ter convite pro workshop que vai acontecer no dia 25. Vai ter um É, linkzinho da explicação do que do vai programa do Quero acontecer. Ser Então, dia Eleito. 25 de janeiro, às 7 horas. São vagas limitadas, tá? A gente vai fazer esse workshop aí com esse parceiro que a gente não pode revelar o nome agora. Pois é. Mas é um cara que também já atendeu, tá com a gente já trabalhou, conhecemos nas campanha, na Em campanha, campanha e em depois no. campanha, né? E, enfim, deu match, né? E acompanhamos em outros trabalhos também nessas eleições agora de 2022, né? Pudemos trabalhar juntos em mais de uma campanha. Foi nosso aluno, foi nosso professor. Dependendo do que a gente faz de trabalho, a gente encaixa numa modalidade com ele. Então, é uma pessoa que realmente tem conhecimento e trabalha no meio, então, enfim, né? Vai poder trazer muito conteúdo de qualidade, informação real e atual, que é importante, e certa, porque, último parênteses, cuidado, nem toda informação que te passam ela é correta, tá? É certa, às vezes ela é antiga, né? A gente tem essa questão no mundo digital, então já fica mais uma dica aí. Depois, quem participar do nosso workshop, que ele só vai ter o ingresso, que a gente chama de ingresso social, você não vai ter que pagar nada. Só que ele vai ser uma palestra que é um workshop, né, que é exclusivo para Ribeirão Preto. Esse primeiro vai ser Tá? Esse exclusivo para primeiro, Ribeirão. porque a gente também tem um propósito real, né, de desenvolver o nosso local, o nosso meio. Então, né, o Fábio sendo importado de São Paulo para Ribeirão, então agora ele tem que trabalhar por Ribeirão também, Não, até né? porque Então, primeiro a gente vamos cresce ser bem Ribeirão, o justos, entorno, né? e aí vamos fazendo entregas maiores e mais reais, Vamos ser bem né? justos aqui agora nessa questão da importação para Ribeirão. Eu só vim porque eu estava disponível para ser importado, né? Porque aí a hora que falou, ah, não, aquela importadora ali é legal, aquela importadora ali vai, então eu vou. Então tá bom. Então tá bom. Sejam muito bem-vindos sempre. As nossas redes sociais estão disponíveis aí. Vai ter link para WhatsApp, vai ter toda a informação que precisar. Conversa com a gente, chama, fala, manda mensagem, critica, nós vamos tirar sarro de você, você vai tirar sarro da gente. E eu não vou ligar também, tá? Se comentar coisa ruim, eu reclamo, eu xingo. E é muito Eu importante. brigo com fã, eu brigo com cliente, Demite cliente. eu demito cliente. É muito importante que você interaja. Toda vez que existe uma interação, a gente sabe onde a gente melhora. E dê sugestões, né? É importante. Então, de repente, muitas, por exemplo, esse podcast de hoje, né, dessas desilusões, muita coisa vieram
das informações, né, e realmente dessa dor latente que foi mostrada, né, pra gente hoje nos contatos, divulgando o nosso programa, mais uma vez, para ficar registrado na mente de vocês antes de dormir, quero ser eleito. Fale isso pra você mesmo. Vai dormir hoje, a hora que você deitar, fale pra você mesmo. Quero ser eleito. Você vai saber que Aliás, caminho seguir. vamos dar rapidinho de coach, né? Pergunta para você antes de dormir. Você quer ser eleito? Você quer Faz sentido realmente? pra você querer ser eleito no ano de 2024? Você acredita que tem alguma ferramenta, alguma coisa em você que você é capaz de fazer a diferença Se e você ser está diferente? pronto para colocar todo o seu potencial, converse com a Tio Consultoria. Nós vamos pegar você do ponto A e levar para o ponto B em 10 sessões incríveis. Todo o material vai ser entregue para você no final dessas sessões. Exatamente, tudo ao preço de um rim, um fígado e 2 garrafas de vinho. É isso, gente. Beijo, tchau. Esse casal super equilibrado, Pois é, inconsequente e eloquente, falando para vocês, trazendo informações. Vão dormir, pensa nisso tudo que nós falamos. E se amanhã você entender que sim, faz sentido enfrentar essa toda, né, e fazer alguma coisa diferente, vai lá, chama a gente pelo direct no Instagram, @twoo.consultoria. Dá um alô pra gente, tá até bom? mais. Beijo.